E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Trago aqui para vocês as explicações e orientações sobre a situação de aprendizagem 6, tá? Que nós vimos um pouquinho sobre os ângulos que são formados por retas paralelas cortadas por transversais e agora a gente vai falar um pouco de fato sobre essas retas e as relações entre os seus segmentos. A habilidade que a gente vai trabalhar: identificar e calcular as relações de proporcionalidades dos segmentos determinados por retas paralelas cortadas por transversais, também conhecido por teorema de Thales, que a gente estava começando a ver antes desse nosso afastamento também. E aqui na atividade 1 fala um pouco da tirolesa e logo na sequência tem lá uma proposta com o senhor Antônio. Ele possui um parque com atrações radicais, entre elas uma tirolesa que tem seus pontos de sustentação em dois postes paralelos, colocados a uma distância de 40 metros e unido por um cabo de aço aéreo de 50 metros. A fim de tornar essa tirolesa mais radical, mantendo a mesma inclinação, será colocado um novo poste paralelamente aos anteriores e a uma distância de 60 metros, conforme esta figura que está aí embaixo. O que ele disse aí na sequência? Que São Antônio comprou 70 metros de cabo e quer saber se esse cabo é suficiente, se essa quantidade é suficiente. Como a gente vai resolver isso? Depois a gente ser apresentado alguns conceitos da atividade 2. Familiarizando-se com o conceito com razão entre segmentos, apoiado em projeto de vida. O que significa isso? Até em projeto de vida tem matemática, Leandro? Sim. Quando queremos saber se determinado curso de uma faculdade tem grande concorrência, precisamos obter a relação de candidatos por vaga, que é a razão do total de inscritos no vestibular dividido pelo número de vagas oferecido pela instituição. Então tá lá, a faculdade A possui 3.200 candidatos inscritos para 50 vagas, e a faculdade B possui 1.950 candidatos inscritos para 30 vagas. Em qual das faculdades o candidato terá maior chance? E justifique. Então, pessoal, como a gente vai escrever a razão da faculdade A? Na faculdade A, são 3.250 candidatos para 50 vagas. Ué, é só isso, Leandro? A razão, sim. A razão, ó, o que nós temos aqui? Como a gente analisa essa razão? O que ele pediu, ó? Para obter a relação candidatos por vaga. Ou seja, a razão a gente já discutiu antes, que é uma divisão. Então, nós temos 3.250 candidatos por 50 vagas. Tá vendo? E antes de continuar, vamos lá. Escrevemos na faculdade A. Qual a relação candidato-vaga para a faculdade B? Na faculdade B, você tem 1.950 candidatos por 30 vagas. Ou seja, como a gente vai saber onde que o candidato terá maior chance? Quando a gente consegue fazer a divisão, pessoal, para descobrir esse valor da razão em números, a gente precisa fazer o quê? 3.250 por 50, a gente pode simplesmente começar aqui, ó, cortando zeros. 325 dividido por 5 dá 65. E embaixo, 1.950 dividido por 30, nós temos também 65. O que significa isso? Apesar dos números diferentes, a relação candidato-vaga nas duas faculdades é a mesma. Ou seja, em qualquer uma ele vai ter a mesma dificuldade. Deu para entender, gente? Se não entendeu isso, deixa aqui nos comentários que eu procuro explicar de uma outra forma, ou a gente vê se combina um horário para eu atender você por vídeo. Ou a gente vê, não vem com essa que não sabe fazer chamada de vídeo não, que eu já vi vocês fazendo chamada de vídeo em sala, tá? É a mesma coisa. Dado um segmento AB de 3 centímetros e um segmento CD de 12 centímetros, qual é a razão entre AB e CD nesta ordem? Então, primeiro, vamos escrever a situação da mesma forma como eu ensinei vocês a resolver equação. Lembra? Escreve primeiro o que a gente tem. Ó. Ele quer saber o quê? Ele deu o segmento AB que tem 3 centímetros e o segmento CD que tem 12 centímetros. E ele quer saber qual a razão entre AB e CD nesta ordem.
como a gente faz para representar esta razão? Qual é a medida do segmento AB? 3 centímetros. Qual a medida do segmento CD? 12 centímetros. Ó, a razão está representada. Lembrando que da mesma forma que a gente aprendeu que na fração, a gente sempre procura escrever na forma irredutível, quando a gente está falando de razão é a mesma coisa. Então, 3 e 12 dá para simplificar? Dá. Ambos são divisíveis por 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1. 12 dividido por 4, por 3 dá 4. Ou seja, 1/4, ó, a razão entre AB e CD é igual a 1/4. Agora, vou aqui inventar moda e dizer que ele quer essa razão em porcentagem. Como você faz isso? Simplesmente divide. 1 dividido por 4 dá 0,25, que também pode ser escrito como 25%. Por que você está falando isso, Leandro? Você não pediu? Porque é uma situação que vai aparecer em algum momento dos estudos de vocês e também na vida depois. Tá? Então foi só um plus, digamos assim. Aí na atividade 2.3, está lá, em dupla, elabore um problema que envolva a razão de semelhança entre duas grandezas e entregue-a para outra dupla resolver. Como estamos longe, a gente não vai conseguir fazer isso, mas se vocês conseguirem combinar entre vocês um jeito de trocar, de fazer essa situação acontecer, me conta depois como foi essa experiência. Posso contar com vocês para isso? Espero que sim, hein? E atividade 3, aprofundando o conceito em razão entre segmentos. O que significa isso? Ó, a figura 4 é representada por um feixe de retas paralelas, ó, RST, que a gente pode deduzir que são RST, apesar que está escrito aqui, ó, R, S e o T, tá? Cortadas por duas transversais, V e Y, tá? Uma aqui e a outra aqui. Então, nós temos aqui o ponto ABC, A', B', C'. Por que dessa forma? Porque a gente vai representar a razão de outras formas depois. Olha o que ele está pedindo. Com um instrumento de medida, leia-se régua, tá? Ou esquadro. Encontre o valor de AB. O que significa isso? Você vai vir aqui na figura, pegar a sua régua. Aqui, ó. Você vai pegar a sua régua, não vai fazer isso no celular, vocês não vão ter essa medida na apostila, tá? Vocês vão pegar a sua régua, colocar aqui, ó, fazer a medida. E vocês devem ter os valores de todos esses, ou seja, a razão, tá? Você vai pegar AB, do BC, do AB', A', B', C'. Como você vai escrever a razão de AB para BC? Você vai pegar a razão AB, que você já tem a medida. Qual a medida dela? Supomos, deu 1. E a razão BC, deu 2, por exemplo. Aí a razão é isso. Tá? E a mesma coisa vocês vão fazer na B, na C, na D e na E. Tá ok? Então, acreditando eu que vocês tenham feito isso, vocês vão achar estas respostas aí. Ó. O segmento AB mede 1, o segmento BC mede 2, e assim por diante. Vocês podem consultar o vídeo para conferir as respostas de vocês, tá? E na letra E eu deixei para que vocês façam a razão entre BC e B'C'. Porque nós temos ali a medida. BC mede 2, B'C' mede 6, tá? Já dei uma dica imensa. Aqui, nesse slide, nós temos uma síntese. Quando duas razões são equivalentes, formam uma proporção. Ou seja, a gente vai ler isso aqui, ó. Como que a gente lê isso aqui que eu circulei? Ó, AB está para BC, assim como a linha B' está para B'C'. Ou seja, se você fizer esta divisão, tem que ser igual a esta divisão. Tá? Agora deixa eu apagar isso que ficou feio. Tá, gente? Deu para entender? Se você fizer a divisão que está nesta razão, tem que ser igual a divisão desta razão aqui. Tá? Então aqui vem uma pergunta no final que foi demonstrada na aula do Centro de Mídias. Recomendo a vocês que assistam, porque essa demonstração não vou fazer aqui nesse vídeo. Foi uma que ele fez com GeoGebra, mostrando as retas e tudo. Será que em todo feixe de retas paralelas cortadas por retas transversais é possível obter segmentos proporcionais sobre as transversais? Vamos verificar a partir dos procedimentos a seguir, que é o que cai na demonstração que eu falei para vocês, que foi feita lá no Centro de Mídias. O que a gente tem aqui? Exercícios para a gente fazer. Como a gente aplica esses conhecimentos que a gente adquiriu ali atrás,
nos slides anteriores, nas últimas aulas, nessa situação. Nós temos aqui 3 retas paralelas, que são A, B e C, cortadas por 2 transversais, que são RS. Lembra a história dos segmentos proporcionais? Sim, eles formam segmentos proporcionais. O que significa isso? Que a medida deste segmento está para a medida deste segmento, assim como a medida deste segmento está para a medida desse. Então, como a gente vai fazer isso? X mais 1 está para 4, assim como 5 está para 5. Bom, vocês já sabem resolver esse tipo de situação, né? A nossa famosa multiplicação em cruz. Vou só arrumar isso aqui para facilitar a visualização de vocês. É a nossa visualização em cruz, ou seja, o x mais 1 está para 4, assim como o 5 está para 5. Pessoal, uma dica, antes de sair fazendo as coisas em cruz, sair multiplicando tudo, uma vez eu já disse para vocês que é importante saber o que a gente está fazendo antes de sair fazendo conta, né? Então vamos lá. 5 dividido por 5 é igual a quanto? 5 dividido por 5 é 1, né? Então por que ao invés de sair multiplicando em cruz, a gente não faz isso primeiro? X mais 1 sobre 4 é igual a 1. Mudou alguma coisa? Não, né? O que faz agora? Fica mais fácil. Esse 4 aqui está dividindo, então x mais 1 é igual a 1 vezes 4. Porque se ele está dividindo, ele foi multiplicando. Lembrando que eu já expliquei para vocês essa história do sai daqui, vai para lá, sai de lá, volta para cá, hein? Então, se o x mais 1 é igual a 4, isso significa que o x vale quanto? X igual a 4 menos 1, x é igual a 3, certo? Então tá, vamos lá. Vamos supor que você é uma pessoa teimosa, que você não acredite nessa questão dos conceitos. Eu vou fazer esse exercício de uma outra forma. Talvez seja o caminho mais longo, mas a gente tem que ser democrático, cada um aprende de um jeito. Eu apenas mostro alguns caminhos que podem facilitar o nosso raciocínio. O que nós temos aí? Vamos lá. Se a gente fosse fazer aqui a multiplicação em cruz, ia ficar o quê? X mais 1, que é o que a gente já tinha lá, isso vezes 5, certo? Porque esse 5 aqui está dividindo, passa multiplicando. Isso igual a 5, que já estava lá, vezes 4. Tudo bem até aí? Fiz isso aqui, multipliquei em cruz. Aqui a gente tem que fazer distributiva, ou seja, 5 vezes x, 5x. 5 vezes 1, mais 5, igual a 20, certo? Então, a essa altura do campeonato, você já sabe resolver uma equação. Então, 5x vai ser igual a quanto? A 20 menos 5, certo? O que nós temos aí? 5x vai ser igual a quanto? 5x igual a 15. Olha só que coisa. X vai ser igual a quanto? 15 dividido por 5. Ou seja, vou arrumar aqui para você não se confundir na sua leitura. Para você não se confundir na sua leitura, 15 dividido por 5, x é igual a 3. Olha só, deu a mesma coisa que tinha feito anteriormente, né? Agora me conta uma coisa. Qual das duas formas deu menos trabalho? Não precisa me responder, só reflete. Se você se identifica melhor com essa última forma que eu fiz, não tem problema, segue nela. Tá? O importante é a resolução. Claro que a gente vai fazer daquela primeira forma sempre que for possível, tá? Aí na letra B a gente vai seguir um raciocínio parecido. Por quê? A gente vai primeiro identificar os segmentos, as razões. Então aqui, este segmento está para este, assim como este está para este, certo? O que temos aí? 5 sobre 2x menos 1 é igual a 4 sobre x mais 1. Esse aqui a gente não vai ter como fazer nenhuma divisão. Eu vou apagar esse slide aqui. Eu vou fazer aqui do lado para pegar mais espaço, para não ficar espremido o resultado no final, tá? Então, a nossa razão ficou 5 sobre 2x menos 1 igual a 4 sobre x mais 1, tá ok? Pessoal, multiplicação na nossa famosa cruz. Então, o 5 multiplica o x mais 1. E isto é igual ao quê? Ao 4, que já estava lá, vezes 2x menos 1. Tá ok?
Agora, aplicando a propriedade distributiva da multiplicação, que é quando a gente faz isso aqui, ó, dos dois lados da igualdade, a gente já faz de uma vez só. Se você quiser fazer uma vez de cada, não tem problema. 5 vezes x, 5x. 5 vezes 1, mais 5. Isso é igual a quanto? 4 vezes 2x, ó. 4 vezes 2x vai dar 8x. 4 vezes menos 1, menos 4. Olha só o que a gente faz agora. Pessoal, lembrando que o x nem sempre precisa obrigatoriamente ficar do lado esquerdo. A gente procura sempre facilitar a nossa vida com relação aos sinais, tá? Então, o que a gente tem? Vamos pegar esse 5x e jogar para lá. Por quê? O 8x ele tem um sinal maior, não tem? Então, traz o 5 para perto dele. O que fica desse lado? Só o 5. Se a gente vai colocar o que tem x daquele lado, o que não tem vem para cá. Este menos 4 fica mais 4, tá bom? Isto é igual. O que já tinha do lado de lá? 8x. E este 5 menos 5x. Ok? 5 mais 4, 9. Isto é igual a 8x menos 5x. Dá 3x. Certo? Ou seja, 9 dividido por 3 é igual a x. Portanto, isto implica em x igual a 3 também, tá? Você quer saber se isso está certo? Então vamos lá, a gente guarda o resultado aqui, x igual a 3. Eu vou fazer uma observação aqui do lado, que eu quero mostrar uma propriedade para vocês, que talvez vocês tenham se esquecido. Eu vou fazer essa representação já já. Eu vou fazer uma cola para mim aqui do lado para poder mostrar para vocês. Explicar o porquê do passo a passo, caso você tenha se esquecido do que significa ele, tá? 5x mais 5 igual a 8x menos 4. Eu vou explicar por que a gente acaba usando essa linguagem, tá? Então vamos lá, reserva feita ali, vamos guardar. A gente anotou ali que o x é igual a 3, então a gente vai fazer o quê? Duas coisas que eu vou mostrar para vocês. A primeira é como descobrir se você fez a conta certa. Por quê? Por definição, a gente já sabe que esses segmentos serão iguais, que esses segmentos são proporcionais. Então, como a gente faz para descobrir se um valor que a gente calculou está certo? A gente achou o x igual a 3, né? A gente substitui onde tem o x. Aqui vai ficar o quê? 2 vezes 3 menos 1. Ou seja, 6 menos 1, 5. E aqui, 3 mais 1, 4. Ó, 5 sobre 5. Ó, 5 está para 5, assim como 4 está para 4. Sim, isso é verdade, porque 5 dividido por 5 é 1, 4 dividido por 4 é 1 também. Está verificada. Verificamos aí que o nosso resultado está certo, tá ok? E da mesma forma que na letra A também deu 3 o x, ó, 3 mais 1 é 4. Então, isso mostra pra gente que a gente está certo, ok? Agora, vamos ao que eu queria mostrar para vocês aqui, sobre a resolução daquela equação ali, ó, tá? O que eu estou querendo dizer com aquilo? Por que eu coloquei ela aqui de novo? Vou fazer aqui embaixo, vai. 5x mais 5 igual 8x menos 4, ok? Por que eu deixei tanto espaço? Vamos lá. Quando a gente fala de resolver uma equação, a gente está buscando o quê? Qual o valor de x que torna verdadeira esta igualdade, certo? Então, o que a gente faz quando a gente resolve essa situação? A gente não vai simplesmente pegar este 4 positivo e jogar para lá, pegar ele negativo aqui e jogar para lá negativo. Não é isso. O que a gente precisa saber? A gente olhou aqui, a gente viu que este lado, o sinal do 8 é maior. Então, 8x é maior que 5x, certo? Então, onde que a gente vai ficar com a conta mais fácil? Daquele lado. Ou seja, para que fique só o x desse lado, a gente tem que tirar esse 4 daqui, não tem? A gente não vai simplesmente pegar ele deste lado e jogar para o outro, não é isso. A gente vai tirar esse 4 daqui como? Zerando ele. Como que a gente zera? Se está menos 4 aqui, a gente faz o que aqui? Soma 4. Tá? Isso não é uma equação? Então, se a gente soma 4 de um lado, a gente tem que somar 4 do outro. Ou seja, o que fazemos agora? Ó, 5x, 5 mais 4,
mais 9. Isso vai ser igual a quanto? Menos 4 mais 4 não dá 0? Então o que ficou aqui? Só 8x. Tudo bem? Tá, uma parte do nosso problema a gente já resolveu. Então, vamos lá. A gente quer descobrir o quê? O valor do x ainda. Então ainda temos coisa para fazer, como, por exemplo, deixar o x sozinho. Como a gente vai fazer isso? Da mesma forma que a gente fez no exercício anterior, para que fique só o 9 deste lado, a gente tem que tirar esse 5x daqui, não tem? Então, como a gente faz para tirar esse 5x daqui? A gente não vai pegar ele com uma pá e jogar ele lá para o outro lado. Não é isso. 5x a gente vai tirar como? Se tem 5x, a gente vai tirar 5x ainda como menos 5x. Só que fez de um lado, tem que fazer do outro da igualdade. Ou seja, 5x menos 5x, aqui dá 0, sobra só o 9. E do lado de lá, 8x menos 5x, 3x. Ó, daqui eu acho que vocês já sabem o que acontece, né? Mas também não é simplesmente pegar o 3 e jogar para o outro lado dividindo. Se o nosso objetivo é achar o x, o valor dele sozinho, este 3 a gente precisa tirar daqui. Como que a gente tira daqui? A gente não vai cancelar, porque na multiplicação a gente não cancela nada, a gente simplesmente simplifica. Como a gente faz isso? Se 3 não está multiplicando, a gente faz isso com operações contrárias, que foi aqui, ó. Aqui o menos 4, a gente queria sumir com ele daqui, a gente acrescentou 4, dessa forma tivemos 0. Então aqui, ó, se a gente quer sumir com esse 3, a gente tem que fazer o quê? A gente divide por 3. Fez de um lado da igualdade, tem que fazer do outro. Então aqui divide por 3. Opa! Por este motivo que nós temos, 3 dividir por 3 simplifica. O que sobra? X é igual a 3. Ó. X é igual a 3. Tudo bem, gente? Espero que tenha esclarecido agora. Se não entendeu essa passagem, coloca aí no vídeo que depois a gente faz mais. Seu comentário é muito importante para a continuidade do meu trabalho. Letra C, temos um detalhe importantíssimo que a gente precisa analisar aí. E quando as retas se cruzam? A gente precisa levar em consideração os segmentos formados nessa mesma reta. Então, por exemplo, nesta reta S, nós temos este segmento e o outro. É este aqui, ó. Então, como fica a nossa razão? 3x está para x menos 1, assim como 4x, que é este segmento aqui, está para x mais 2, na mesma ordem. Sim, na mesma ordem. E daqui para frente vocês resolvem, bem como a letra D. Tá ok? Mediante todos esses conhecimentos que vocês adquiriram agora, a gente pode partir para o Teorema de Tales nos triângulos. Como que a gente aplica o Teorema de Tales nos triângulos? Do mesmo jeito que a gente fez nessa situação das retas paralelas. Observe que nós temos o que aqui, ó? A base do triângulo é uma reta. Este segmento DE é um segmento de reta. Então aqui nós temos, ó, duas paralelas cortadas por transversal. Tá vendo? Então o conceito que a gente vai aplicar é o mesmo. 4 está para 2, assim como 6 está para x. Isso vai ser extremamente importante porque a gente vai estudar logo logo sobre semelhança de triângulos, tá? Então aqui como que a gente resolve isso? 4 vezes x, 4x, e 6 vezes 2, 12. E o x é igual a 3 de novo, gente. É isso mesmo. E o x vai ser igual... Pensa rápido. Pensa, escreve sem pensar. X é igual a 12 dividido por 4, x é igual a 3. Deixa eu ensinar uma outra coisinha para vocês sobre análise de proporcionalidade em situações assim. 4 e 2. Qual a relação entre eles? O 2 é a metade do 4, não é? 6 e 3. O 3 não é a metade do 6? Esse é um outro indicativo de que essas situações são proporcionais, tá? De que há proporcionalidade nestes dois lados aí. Ok? Então vamos lá. Ó, aqui é 4 e aqui é 8, certo? Ó, metade, 4 a 8 é o dobro. Então aqui, provavelmente, o resultado dessa expressão, depois que a gente achar o valor do x, vai ser 12. Mas vamos fazer a conta. Por que vai ser 12, Leandro? É só a gente manter a proporção que a gente observou na situação abaixo. Mas vamos resolver.
6 está para 4, assim como 5x menos 3 está para 8. Ok? O que temos aí? 4 vezes 5x menos 3 é igual... Vamos fazer direto com a do espaço? 6 vezes 8? 48. Aí vocês vão fazer aqui distributivo. Ó. 4 vezes 5x vai dar 20x. 4 vezes menos 3, menos 12, igual a 48. Certo? 20x é igual a 48 mais 12. 20x é igual a 60. 20x igual a 60 dividido por 20. X é igual a 6 dividido por 2 dá 3. De novo o x vale 3? Sim, de novo o x vale 3. Deixa eu contar um segredinho para vocês. Um dos professores que fez essa apostila foi meu professor na faculdade. E ele adorava o número 3. Sim, é Robespierre Centelhas o nome dele. Tá? E ele adorava o número 3. Pode ter relação com isso, tenho minhas dúvidas. Mas o que me importa disso ficou claro para vocês? Hein? Espero que sim, que se não ficou, comenta aqui no vídeo. Sigamos em frente. Esse tipo de problema costuma cair com uma frequência absurda em provas, vestibulares, concursos e também nas minhas provas e atividades avaliativas. Em uma determinada hora do dia, o prédio da escola projeta uma sombra de 12 metros e uma árvore plantada ao lado, com 5 metros de altura, projeta uma sombra de 3 metros. Veja o esquema ao lado. No caso de vocês embaixo. Se mais tarde a sombra da árvore diminuir em 1 metro, qual será a sombra do prédio da escola? Então, pessoal, antes de sair calculando isso tudo, a gente precisa descobrir a altura do prédio da escola. Como que a gente faz isso? Aplicando razão. Razão entre o quê? A altura do prédio com a sombra projetada pelo mesmo. A altura da árvore com a sombra projetada pela mesma. Ou seja, H está para 12, assim como 5 está para 3. Agora a gente já sabe fazer, né? Multiplicação em cruz. Temos 3 vezes H é igual a 12 vezes 5. Ou seja, 3H igual a 60. H igual a 60 dividido por 3. Então, nós temos que a altura do prédio é igual a 20. Pessoal, nem a altura do prédio, nem a altura da árvore vai diminuir. Então, o que a gente vai fazer? Qual a análise que a gente vai fazer agora? Se mais tarde a sombra da árvore diminuir em 1 metro, qual será a sombra do prédio da escola? A gente vai seguir a mesma situação. Só que o quê? Agora a gente sabe a altura do prédio, que é 20 metros, e a gente quer saber o quê? Qual vai ser a sombra? Se a sombra da árvore diminuir 1 metro, consequentemente, a do prédio também vai diminuir, só que a gente não sabe quanto vai ficar, então a gente chama de x. E do outro lado, a altura da árvore permanece a mesma, só que se a sombra da árvore diminuiu 1 metro, ela tinha 3 inicialmente, agora ela tem 2. Agora nós temos uma razão montada. Temos uma proporção montada. Quando a gente tem duas razões, a gente chama também de proporção. 5 vezes x é igual a 20 vezes 2. 5 vezes x é igual a 40. Antes de terminarmos a conta, raciocínio rápido lá do começo. Lembra de proporcionalidade direta e proporcionalidade inversa? Se estamos falando de sombra, uma diminuiu, a outra também vai diminuir. Tá? X é igual a 40 sobre 5. X igual a 8 metros. Olha só, tá certo isso? Tá certo. Pode não estar certo, mas faz sentido. A sombra da árvore diminuiu. A sombra do prédio também diminuiu. Tá ok? Então, pessoal, vamos lá. Terminamos por aqui. Espero que vocês façam as outras atividades que estão aí indicadas e também os desafios que foram indicados no Centro de Mídias. Nas próximas aulas trarei para vocês uma atividade que vai servir ao mesmo tempo de recuperação e também de preparação para a AP que vocês talvez já tenham feito, talvez ainda não, mas algo que vai ser muito importante para o fechamento desse primeiro bimestre. Espero que vocês não deixem de estudar e não deixem de perguntar e muito menos, pessoal, por favor, assistam esse vídeo para que vocês possam progredir, tá bom? Até mais, gente!